pessoal, eu sou Fabiano Tebas, pediatra, e o tema do vídeo de hoje é marcos do desenvolvimento nos primeiros 2 anos de vida. O que são marcos do desenvolvimento? É aquilo que o nenenzinho tem que estar fazendo em cada faixa etária, né? É muito comum a gente atender no consultório um bebezinho, às vezes de 11 meses, 1 ano, que ainda não está sentando e a família fica preocupada, será que está normal? Então, a gente, dependendo da situação de cada faixa etária, a gente preocupa ou não com aquele neném. Bebezinho, às vezes de 1 ano e 6, que não está falando, é comum ou não, a gente ouve frases com muita frequência, às vezes um menino de 2 anos que ainda não está falando, aí vem alguém da família e fala, cada criança tem seu tempo, é assim mesmo, na família tem pessoas que desenvolveram mais tarde. Então, hoje em dia, os estudos mostram que quanto mais precoce a gente agir num atraso, maiores são as chances da criança evoluir. Então, uma criança de 1 ano e 6, por exemplo, que está com atraso na fala e que inicia uma sequência de tratamento, por exemplo, com a fonoaudiólogo ou com terapia ocupacional quando é necessário, ela vai evoluir muito mais rápido do que uma criança que não entra nesse esquema. Então, mas para isso a mãe tem que saber, o pai tem que saber, a família tem que saber quando, em qual idade nós devemos preocupar com cada situação. Então, por isso eu quis trazer aqui hoje o que eu considero mais importante para a gente saber nos primeiros 2 anos de vida. Tudo que eu vou falar aqui é baseado nos manuais e nas pesquisas e estudos tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria e alguns manuais do Ministério da Saúde também, tá bom? Então nasce o nenenzinho, né? Quando o nenenzinho nasce, a gente percebe que o nenenzinho chora, né? A família às vezes vem na consulta e fala assim, doutor, ele chora. Aí eu falo assim, chora mesmo, né? A comunicação, a primeira comunicação do neném é o choro. Chora muitas vezes porque quer colo, né? Então a mãe pega, às vezes o neném cala. Chora porque às vezes está com uma cólica ou chora porque está com fome. É a única comunicação que a criança tem. Uma das únicas formas da criança comunicar nesse início é chorando. Então quando ele chora, ele tem que ser atendido daquele choro. Antes mesmo do neném nascer, é importante haver uma sincronia da família com o bebê, uma conexão da família com o bebê. Isso já ajuda no estímulo cerebral. O neném dentro do útero, ele já ouve. Dentro do útero, ele já sente o gosto do líquido amniótico. E estudos já comprovaram que aquilo que a mãe come passa não só os nutrientes para o bebê, mas também passa o gosto através do líquido amniótico. Tem uma pesquisa que fizeram que as mães durante a gestação, algumas mães foram alimentadas com cenoura e outras mães ficaram sem ingerir cenoura na gestação. Aqueles bebezinhos quando nasceram e com 6 meses de vida, quando introduziu as primeiras papinhas para a criança, os que a mãe recebeu cenoura durante a gestação, eles tiveram muito mais facilidade para aceitar a cenoura naquele momento de 6 meses, quando foi a introdução. Já aqueles que a mãe não comeu cenoura, eles recusaram a cenoura e na grande maioria das vezes não se conseguiu introduzir esse alimento. Então, isso comprova o quê? Que o estímulo durante a gestação é fundamental, né? Então a gravidez é um período que a mãe tem que ter muito cuidado, não só com a alimentação, tem que ter uma alimentação de qualidade, tem que evitar alguns medicamentos, né, e o uso de álcool, de cigarro, que podem prejudicar o bebê, mas também começar a conversar com o bebê, começar a cantar músicas para ele, ligar músicas para ele ouvir dentro do útero. Isso faz toda a diferença. A gente percebe aquelas mães que conversam com o neném durante a gestação, são bebezinhos que geralmente ficam mais tranquilos quando ouvem a voz da mãe após o nascimento, tá bom? Então, fazendo só esse gancho aí, a gente lembrar que o estímulo ao nosso filho, ele começa antes mesmo do neném nascer, tá bom? Em todos os sentidos. Então, nasce o neném, é importantíssimo, a partir do momento que nasce, a família, quem estiver ajudando nos cuidados com o neném, conversar com o bebê. Muitas vezes a pessoa fica com vergonha, eu vou falar o que com ele? É importante conversar, tudo que for fazer, a mamãe vai trocar a fraldinha. Essa conversa pode ser com a voz normal da mãe, sempre a voz suave, uma expressão facial suave, ou pode ser com a gente diz na linguagem do bebê, né? Falar aquela vozinha mais fininha, neném, mamãe vai trocar a fraldinha. Nessa idade não tem problema, pode ser da forma que você quiser, tá bom? Desde que seja um som suave, desde que seja uma expressão facial agradável, porque o nenenzinho já enxerga naqueles primeiros dias, desde o momento que nasce. É outro mito, né? O neném não enxerga, o neném enxerga desde o momento que nasce, só que enxerga mais de pertinho, mais ou menos uns 20 centímetros, quando o neném está mamando no peito da mãe,
A mãe olha no olho do neném e naqueles momentos que ele está acordadinho, né? Porque o nenenzinho nos primeiros dias de vida, ele dorme muito, né? Então o dia tem 24 horas, o neném vai dormir em média de 18 até 20 horas por dia. Mas naqueles momentos que o neném estiver acordado, no momento da troca de fralda, conversar, no momento de mamar que ele esteja acordadinho, conversar, o momento do banho, né? Aqueles primeiros dias o banho às vezes é um pouco estressante, o neném fica inseguro, chora, mas logo que passa as primeiras 2 semanas de vida, geralmente o neném já fica mais tranquilo. Então é um momento para você fazer um carinho no neném, pode fazer uma massagem nos pezinhos e tudo que você fizer vai estimular, vai estimulando e vai cantando para o neném, tá bom? Então esse primeiro mês e até mesmo antes do neném nascer é importante conversar, olhar no olho do neném, cantar para ele, isso vai estimular sinapses cerebrais, que são conexões cerebrais que vão estimular o bebê e vai fazer toda a diferença no decorrer dos meses, tá bom? Para não ficar muito cansativo o vídeo, eu não vou ficar falando mês a mês até 24 meses, senão são 24 fases diferentes, né? Então eu falei um pouquinho dessa gestação e do nascimento, então eu vou falar mais ou menos a cada 3 meses o que o bebezinho tem que fazer. Então o nenenzinho, quando nasce, eu expliquei que ele já enxerga, que ele já ouve, então é importante o tato também, a gente fazer o carinho, principalmente no momento do banho ou na hora da troca de fraldas. E no terceiro mês, o que o neném tem que estar fazendo? Quando o neném nasce, ele não sorri socialmente. O sorriso social, que é aquele sorriso quando a gente brinca com a criança, ela sorri em resposta à brincadeira, ele começa por volta de 45, 60 dias. Até os primeiros 45 dias ele sorri às vezes de bem-estar, quando está de barriguinha cheia, ou quando está com soninho, começa a pegar no sono, sorrir, mas a partir de 45, no máximo 60 dias, ele tem que estar sorrindo, tá bom? Então o neném chegou 3 meses, ele tem que estar sorrindo quando você brinca com ele. Isso começa mais ou menos com 45, 60 dias. Já com 3 meses o nenenzinho começa a acompanhar com o olhar. No início o neném sorri e quando você olha fixamente para ele e ele acompanha com o olhinho de um lado para o outro. Com 3 meses o neném já tem que ter a capacidade de acompanhar com a cabecinha. A diferença também, quando você coloca um nenenzinho de bruços com 1 mês de idade, ele tende a só movimentar a cabecinha de um lado para o outro. Ele não tem essa capacidade de levantar naqueles primeiros dias de vida. Já com 3 meses ele já vai ter a capacidade de levantar a cabecinha, porque a musculatura do pescoço já está firminha. Tanto que aqueles canguruzinhos, né, chama canguruzinho porque é tipo uma mochilinha de colocar o neném para andar com o neném na rua, só é indicada a partir do 3º mês, que é justamente a hora que o nenenzinho já firma o pescocinho, tá bom? Então, o neném com 3 meses a gente espera que ele já fique com o pescocinho firme. Ele ainda não tem firmeza na coluna, ele cai para frente quando a gente segura ele sentadinho, mas ele tem firmeza já no pescoço e essa firmeza ela tem que estar presente até no máximo o final do 3º mês, tá bom? Só lembrando uma coisa que eu esqueci de comentar no início do vídeo, o que eu estou falando aqui são para crianças que nasceram no tempo certinho. Se o neném nasceu prematuro, principalmente prematuro de 34 semanas para trás, a gente precisa descontar isso, tá bom? Então a gente tem que levar em consideração, tá? O neném tem que estar firmando com 3 meses. Se ele nasceu muito prematuro, talvez ele vai firmar com 5. Então a gente precisa só mesmo abrindo esse parênteses aqui para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então com 3 meses a gente espera que já esteja firmando, já esteja sorrindo em resposta à brincadeira e acompanhando com o olhar. Já começa a soltar as primeiras sonzinhos de algumas letrinhas. É como se fosse um balbucio, né? E quando a criança fizer isso, é mais um motivo para a gente conversar. Em todas as idades, um dos melhores estímulos é conversar com a criança, olhando no olho da criança, sempre com a expressão facial tranquila. A criança é muito sensitiva, né? O bebezinho é muito sensitivo. Então, se a pessoa está com a expressão facial ruim, de cansaço ou de raiva por algum outro motivo, o neném percebe isso e o neném fica estressado também. Então é importante ter muita tranquilidade nesse cuidado com o bebê. E aí do 3º ao 6º mês, como que é essa evolução? O neném com 3 meses, eu falei que ele já firma o pescocinho, mas por volta de 5 até o 6º mês ele já tem que estar rolando. Isso começa por volta de 5 meses, ele já tem que estar levando a mão em objetos, quando você pendura um móvelzinho ao alcance da mão dele, ele no bebê conforto ou ele no bercinho, ele tem que já levar a mão. Esse levar a mão começa por volta de 4 meses, mas já com 6 meses tem que estar bem estabelecida. A criança tem que ter uma destreza com a mãozinha, tá bom? No 3º mês, quando o nenenzinho nasce, a mãozinha tende a ficar mais fechadinha, né? Por volta do 3º mês,
hora está abertinho, hora está fechado, mas tendendo a ficar mais aberto. E por volta do 6º mês, o nenenzinho já tende a ficar com a mãozinha mais abertinha e levando a mão, pega objetos, leva na boca. É uma fase que a criança saliva muito, né? Essa salivação também começa por volta do 5º mês, que é justamente a fase que a gengiva está hipertrofiada, não necessariamente é a hora que vai nascer o dentinho. Às vezes, bem antes de nascer o dentinho, ocorre um amadurecimento das glândulas salivares, e aí o bebê começa a salivar muito, né? A família chega no consultório, doutor, será que está nascendo dentinho? Às vezes até bem antes de nascer dentinho já ocorre esse aumento da salivação, que a gente chama de cialorreia, é comum no nenenzinho, tá bom? Então, 6 meses já leva a mãozinha, 6 meses é a hora que a gente começa a introdução alimentar, então é a hora que o neném evolui muita coisa, né? Eu fiz um vídeo sobre introdução alimentar, depois vocês olham, uma das coisas que eu frisei bem no vídeo é a tranquilidade, o que vai fazer diferença entre uma criança que come bem e uma criança que come mal, e lembrando que comer bem não é comer tudo, comer bem é comer de tudo, isso é importante a gente ter em mente. O que vai fazer diferença é a tranquilidade de quem cuida da criança. A criança tem que ser estimulada, inclusive no momento da comida. Ela tem que ter exemplo, né? Os pais comendo junto. A criança ela faz muita coisa por imitação. E a partir do 6º mês é muito comum e fica mais evidente essa imitação que o bebê faz, não só na hora da comida, vendo o adulto comer, levando a mão na boquinha, né? Não só na hora da comida, mas com 5 meses já começa a levar a mão, justamente por causa da gengivinha que fica hipertrofiada. E aí quando você começa com a hora da papinha, é o momento de deixar a criança ter o contato, né? Porque o tato da criança está muito desenvolvido. Então nesse momento a gente precisa passar tranquilidade para a criança. Existem muitos pediatras que falam, né? E as mães também vêm com as queixas, será que ele está com salto de desenvolvimento? É uma fase que piorou um pouquinho o sono. Então entre 4 e 5 meses, 6 meses, a criança começa a aprender muita coisa nova. Então essa agitação durante o dia, que muitas vezes ela vem justamente por esse desenvolvimento acelerado, ele pode fazer com que a criança comece também a acordar mais vezes à noite, começa a ficar com o sono mais agitado, de rolar mais, mexer mais, que até então a criança não rolava, tá bom? E esse rolar começa no 5º mês, então isso agita também o sono. Então é importantíssimo, além da conversa, além do olho no olho, é importantíssimo a gente colocar muito a criança no chão. Desde o 3º mês ou até um pouquinho antes, é importante de vez em quando colocar de bruços, ter uns horários do dia para colocar um brinquedinho para estimular, mas no 5º, 6º mês é a hora que a gente precisa estimular que a criança role, precisa estimular que a criança comece a querer arrastar e depois engatinhar, né? O engatinhar geralmente vem uns 7, 8 meses, mas entre 5 e 6 meses a gente tem que fixar bastante essa questão do rolar. E como fazer isso? Tem que tomar muito cuidado com cama. Cama e criança é acidente na certa, então não coloque na cama, mesmo você vigiando. A maioria dos acidentes acontece com a mãe ou o pai do lado. Fala, eu virei para pegar alguma coisa, eu coloquei o travesseiro cercando, eu achei que ele não fosse cair, e às vezes cai assim mesmo. Então coloca no chão, tem que ser uma superfície ao mesmo tempo macia, porque a criança pode bater a boquinha para não machucar, e ao mesmo tempo firme. Pode ser, por exemplo, um carpete de borracha, tem vinil, EVA, tem vários tecidos, vários objetos de consistências diferentes que podem ser usados, né? Materiais, aliás. Então tem que ser uma superfície que não solte pedacinhos, né? Já vi alguns que tem muitas pecinhas pequenininhas que podem sair e a criança engolir. Tem que ser uma coisa bem inteiriça. Colocar um nenenzinho de bruços, colocar uns brinquedinhos ao redor, colocar de barriguinha para cima, levar um brinquedinho ao alcance do neném. Quando o neném quiser levar a mão, colocar do lado, estimular que ele role. Inicialmente ele não vai conseguir rolar, ele vai levantar, ele vai virar essa parte escapular de cima. Aí você vai com apoio para o quadril e ajuda a virar. E aí ajuda ele a pegar o brinquedo. Ele tem que ver que aquele esforço valeu a pena. Não adianta ele rolar, ele tentar levar a mão no brinquedo, tentar arrastar e depois você tirar aquilo da mãozinha dele ou ir só afastando. Ele tem que conseguir chegar naquele objetivo. E cada dia você vai ampliando mais o grau de dificuldade e dando menos apoio. Sempre com alegria, sempre participando, deitando no chão. Se tiver um irmãozinho mais velho, é ótimo para ajudar no estímulo. Peça o irmãozinho para deitar no chão também, ou quando tiver uma outra criança, o bebezinho adora imitar não só os adultos, mas principalmente outras crianças, né? Você deve perceber bem isso.
o segundo filho geralmente desenvolve mais rápido do que o primeiro desenvolveu, justamente porque fica vendo o primeiro andando, correndo pela casa e já quer fazer aquelas coisas. Então, rapidamente, ele pega aqueles estímulos, né, que nem sempre os adultos vão ter tempo para fazer, mas vendo o irmãozinho, é mais comum acontecer da criança desenvolver bem, tá bom? Então esse sexto mês é um momento, para mim, crucial, que é o momento mais importante, não só por causa da parte alimentar, mas também que a criança está desenvolvendo muitos estímulos diferentes. Então, entre o sexto e o nono mês, a criança também desenvolve muito rápido, né? 6 meses a criança já está, você põe o bebezinho sentadinho, ele fica firminho, sem você apoiar, por um pouco tempo cai, né? Então 7 meses já começa a firmar a coluninha de forma que não caia. Com 8 meses, entre 7 e 8 meses é a hora que já começa a engatinhar, então ele começa a arrastar, depois começa a arrastar mais rápido, depois começa a usar o joelhinho e começa a usar as mãozinhas. Tem as mãozinhas para arrastar, né? Tem bebezinho que às vezes não engatinha, né? Então é importante a gente estimular que o neném engatinhe. Muitas vezes quando chega a 6 meses, tem famílias que já põem o nenenzinho no chão sentadinho, apoia a coluna com alguma coisa e fica deixando brincar sentadinho. Então é importante a gente colocar mais de bruços em alguns momentos do dia, justamente para estimular esse arrastar da criança. Inicialmente você vai ter que dar apoio para os pezinhos, para ele começar a arrastar, e depois o apoio também. Assim como eu expliquei lá no rolar, no engatinhar, o apoio vai ficando você vai começar a dar menos apoio até que ele consiga arrastar sozinho. E depois, naturalmente, ele vai partir para o engatinhar, tá bom? Então a gente espera que 8 meses já esteja engatinhando. Até chegar aos 9 meses, entre 6 e 9 meses, desenvolve muito balbucio, coisas que eram somente as letrinhas, o E, o A, que eu falei lá com 2, 3 meses, agora já entre 6 e 8 meses, geralmente com 8 meses, já começa as primeiras sílabazinhas, né? Mamá, papá, geralmente não tem a ver com falar mamãe ou falar papai. O mamá, ele é mais fácil para falar porque o bebê usa a musculatura da frente aqui, que é a musculatura que está bem fortalecida no bebê, que é justamente pela sucção do leite materno ou pela sucção da fórmula. Já outras, mamá, papá, isso é mais a musculatura da frente, né? Já outras sílabas já demanda já um aperfeiçoamento maior da fala. Então, geralmente o mamá, papá sai primeiro, né? As mães ficam todas felizes, né? Será que falou mamãe? Será que falou papai, né? Mas aí cabe a vocês dar sentido àquilo que o neném está falando. Porque quando fala mamá, aí você fala, falou mamãe, isso é uma forma de estimular, mesmo que ele esteja falando um balbucio que não tinha a ver com mamãe. Falou papai, chama o papai lá, falou papai, que aí o neném vai perceber, opa, quando eu falo esse som mamá, minha mãe fica feliz. Aí ele começa a entender e associar. É assim também outras partes, né? A partir do 9º mês, principalmente, tudo você vai nomeando para a criança, falando, olha o chocalho, olha a bola, olha isso, vai mostrando os sons, mostrando, no caso do chocalho, mostrando o som e falando o nome, né? Falando o nome dos objetos, das cores, ler livrinhos para o bebê, desde o momento que nasce já pode ler, mas principalmente após o 5º, 6º mês, a criança começa a interessar muito por essas figuras. Tem que ser livros ou de borracha, de plástico, né? Livros mais de figurinhas com pouco texto, né? Que você vai lendo, olha aqui, o palhaço pulou. Tem que fazer uma voz mais teatral para prender a atenção da criança. E vai aproximando um ano, essa vontade da criança de ouvir histórias, ela começa a ficar mais evidente, né? Então, principalmente as crianças que desde bebezinho você lia para ela, você contava histórias para ela. Então isso é fundamental, esse estímulo tem que ser contínuo, tá bom? E sempre conversar olhando no olho, sempre conversar na altura da criança. Isso faz toda a diferença também para o desenvolvimento, tá bom? Então, 9 meses a gente já percebe essa evolução, que era com 6 meses o neném que estava sentando com apoio, com 9 já está entre 7 e 9 já desenvolve sentar, né? Com 7 a gente imagina que já esteja sentando sozinho e 9 meses já esteja engatinhando. Com 10, então entre 9 meses e 11 meses, a criança já começa a ficar, já está engatinhando e sobe na parede ou sobe no sofá e fica em pezinha sozinha. Ou se você colocar o neném no sofá, ali segurando no sofá, ela consegue firmar a perninha. Não necessariamente precisa estar andando e nem tem vantagem também do neném andar rápido, mas ela já tem que, se ficar em pezinha com apoio, ela tem que conseguir segurar em alguma coisa, tá bom? E esse balbucio continua e a criança começa a querer pegar no alimento com
com mais destreza, que esse movimento de pinça da mão ela desenvolve. Então, no momento que se você estava dando papinha amassada, a partir de 10 meses, 11 meses, já começa a deixar pedacinho para quando chegar um ano, aquilo que eu falei lá no vídeo de alimentação, um ano a criança já tem que estar comendo pedaço mesmo, a comida da família. Então, 10 meses é importante. A criança muitas vezes comia bem a papinha, vai chegando 10 meses já começa a não interessar se você não deixar pedacinhos. Ela começa a achar interessante pegar com a própria mão e tem que deixar a criança fazer bagunça. Não preocupa com sujeira na hora da comida não. A criança vai deixar cair comida no chão, vai passar comida na cabeça. Isso é normal, isso faz parte do desenvolvimento. E você deve estimular que isso aconteça, né? Depois assistam a aula sobre o vídeo, né, sobre introdução alimentar, tá bom? E aproximando um aninho, a gente espera que até um ano a criança já esteja andando. O andar e o falar são marcos que a gente espera com um ano. Algumas crianças fazem um pouco antes, algumas fazem um pouco depois, né? Mas isso a gente precisa ver outros parâmetros, né? O que mais gera ansiedade na família que a gente vê é a questão da fala. Chegou um ano, não falou nada, mas o priminho está falando 10 palavrinhas, 5 palavrinhas, aí a família entra em desespero. Muitas vezes é motivo de preocupação, algumas vezes não. A gente tem que analisar outras coisas na criança, principalmente se ela se comunica, né? Chegar a 10 meses em diante, ela tem que começar a comunicação. Muitas vezes a comunicação é a comunicação que a gente chama de não verbal. O que é essa comunicação não verbal? A criança dá tchau, a criança aponta o que quer, então mostra os brinquedinhos na prateleira, ou mostra a água no filtro. Então às vezes não fala água, mas chega ali e fica mostrando. Então isso é uma comunicação que a gente chama de não verbal e ela tem que existir com um ano. Você começa a mostrar partes do corpo da criança, ensinar para ela orelha, nariz, boca, né? Tem que ensinar aos poucos. Se você ensinar todas as partes do corpo de uma vez, a criança vai confundir. Você vai lá, narizinho, que é uma coisa que é mais fácil da criança ver, queixinho, boca, e aí vai ensinando e vai falando e vai repetindo aquilo na cabeça da criança e pede para ela mostrar, cadê o narizinho? Se ela leva, às vezes ela não fala nariz, mas leva o dedo no nariz, cadê a orelha? Cadê a boca? Então, reconhecer partes do corpo com um ano é importante a criança já saber reconhecer algumas partes do corpo, ela se comunicar, né? Mesmo ela não falando, mas ela se comunicar. Então, isso que a gente observa. Chegou um ano, não está falando nenhuma palavra, mas está se comunicando de outras formas, ainda dá para esperar. Agora chegou um ano e 2, não tem nem palavras chegando e nem comunicação não verbal, é um motivo de já levar um profissional de saúde, tá bom? Então cada caso é um caso, mas existe um limite. Chegou um ano e 2, um ano e 4, a criança não está falando nenhuma palavra, aí mesmo se comunicando não verbal, também é um motivo de levar na fonoaudióloga, alguns casos no neuropediatra, né? Dependendo da indicação do seu pediatra, né? Sempre tem que ter um acompanhamento de perto com o seu pediatra, né? Essas coisas que eu estou falando aqui é só para dar uma orientação geral para a família, né? Mas nada aqui com o intuito de substituir seu pediatra, porque tem crianças, igual eu falei, tem crianças que às vezes não fazem uma coisa que deveria estar fazendo naquela fase, mas dá para esperar um pouco mais, porque ou é um prematuro, ou porque tem outros fatores que estão sendo analisados e estão todos ok. Já tem outras crianças que estão até desenvolvendo bem em algumas áreas, mas preocupa o pediatra. Então, o acompanhamento pediátrico ele deve ser de preferência mensal nesse primeiro ano de vida. Alguns casos, quando a criança é prematura, mais extremo, tem que ser de 15 em 15 dias. Alguns casos, quando está tudo bem com a criança, a gente pode às vezes deixar um tempo maior, às vezes até de 2 meses, quando passa de 6 meses de idade, tá bom? Então, sempre acompanhando com o seu pediatra. A partir de 1 ano de idade, então entre 1 ano e 1 ano e 3, 1 ano e 6, a criança começa a adquirir novas palavrinhas. Uma coisa importante também de observar é a aquisição de palavras. Às vezes, comparado com o priminho, ele está falando menos, mas comparado com ele mesmo, com 1 ano ele falava 2 palavras, agora com 1 ano e 2 ele já está falando 6 palavras. Então ele começa a aprender palavrinhas novas e tem uma comunicação não verbal boa, a gente vai observando também, tá bom? Inclusive tem um vídeo, tem uma live que eu fiz junto com uma fonoaudióloga falando sobre desenvolvimento da fala, né? Sobre atrasos na fala. Ela está postado no YouTube, eu vou postar também no IGTV, depois vocês assistam, tá bom? Então entre 1 ano e 1 ano e 6 é um momento que a gente precisa ficar muito atento a esse desenvolvimento da fala, essa evolução da fala. Doutor, falava 4 palavrinhas com 1 ano, estava até bom, mas chegou 1 ano e 3, 1 ano e 4, não evoluiu isso. Então, às vezes está até falando, mas não houve uma evolução na fala. Então, isso
faz com que a gente preocupe também, tá bom? Então esse repertório da fala tem que evoluir. E tem que evoluir também a questão do andar. Começa a andar com 1 ano, alguns até com 1 ano e 3, 1 ano e 2, desde que esteja firmando as perninhas direitinho com 1 ano, ou até um pouquinho antes disso, eu falei com 10 meses, dá pra gente observar. E chegando no ano e 6, a criança já tem que estar correndo, caindo pouco, né? Caindo menos. Uma criança que começou a andar com 1 ano e 3, e chegou 1 ano e 6, ainda está caindo muito, também é uma criança que a gente tem que ficar atento, tá bom? Na evolução da fala, a alimentação, lembrar que depois de 1 ano de idade, eu gosto sempre de frisar isso, é fisiológico a criança diminuir um pouco o apetite, que a criança triplica o peso, mais ou menos triplica o peso que nasceu com 1 ano, mas entre 1 ano e 2 anos, às vezes vai ganhar 2 quilos no ano todo, então é comum a criança comer menos, né? Mas é uma fase que ao mesmo tempo que come menos, começa a querer partir para guloseimas, desde que tenha guloseimas em casa, é o biscoito, é o iogurte, é isso e aquilo. Então é lembrar que a criança antes de 2 anos, de preferência não dá doce, não dá coisas com açúcar, porque isso, além da criança adorar e não querer mais outra coisa, justamente nessa fase, é uma fase que pode dar diabetes, pode dar outras doenças se a gente for estimulando muito cedo a criança, tá bom? E às vezes o diabetes não vai aparecer nessa fase, vai aparecer na idade adulta. Não é o tema de hoje, mas eu gosto de falar também, né, toda oportunidade, dessa importância da gente não dar açúcar nos primeiros 2 anos de vida, tá bom? E a criança aprende muito por imitação. Então, entre 1 ano e 6 e 2 anos, a criança vai evoluir muito rápido nessa imitação. Não só imitando o que você vai falar, mas imitando o que você vai fazer, né? A criança chega aproximando 2 anos, a criança já tem que estar conseguindo sentar sozinho numa cadeira baixinha, comer com a própria mão, levando a colherzinha na boca. Então, 2 anos, eu falei lá com 10 meses, 1 ano, a gente tem que estimular que a criança pegue a comidinha com a mão. Isso é importante, né? Eu até falei que não era para preocupar com sujeira, sujeira no sentido da criança deixar a comida cair, ou de sujar a roupinha com a comida, ou a própria cabecinha com a comida, mas aproximando 2 anos, essa coordenação motora, com a colherzinha, de levar a colherzinha na boca, ela já tem que estar bem estabelecida, tá bom? Desde que você ensine também, tá bom? Lembrar que uma das coisas que mais atrasa a criança nos primeiros 2 anos de vida, que já está comprovado, é a TV, celular, tablet, coisa de tela. Isso a gente deve evitar assim ao máximo, de preferência tem que ser 0. E para isso também a gente precisa dar exemplo, né? Não adianta você falar, não vou deixar ele ficar no celular, e você fica no celular ali. A criança vê e quer, né? Porque aquilo é muita luz, é muita coisa colorida que a criança acha mais interessante, né? Lógico, do que um brinquedinho que às vezes está na mesma posição ali, no mesmo barulhinho de sempre. Então, a gente não deve estimular coisas de tela, que isso pode atrasar não só a fala, mas atrasa o desenvolvimento neurológico da criança. A criança fica mais agressiva, dá distúrbio de sono na criança. Então, evitar ao máximo coisas de tela, tá? E chegando 2 anos, a criança já tem que estar falando frases de pelo menos 2 palavras. Dá água, quer sair. Então, não necessariamente falar, tem criança que fala muito, né? Mas 2 anos, o marco da fala é falar 2 palavrinhas. A criança tem que estar aprendendo a subir e descer, né, de escada, a gente tem que estar sempre supervisionando, segurando na mãozinha, mas ela já tem que ter a destreza de subir. A criança tem que ter o entendimento, ela já começa a se interessar por histórias, já começa a seguir comandos mais complexos. 1 ano e meio, se você fala, pega lá o seu sapato, ou pega a bola, a criança vai e busca. Agora, já com 2 anos, a criança tem que seguir comandos mais complexos. Vai lá, pega o sapato e entrega para o papai. A criança vai lá, pega e entrega para o papai. Então, isso com 2 anos é importante a gente observar também, tá? E a fala, unir 2 palavrinhas também, tá bom? Assim como eu falei que a gente deve evitar ao máximo tela, a gente deve estimular ao máximo a criança com brincadeira, sentar no chão, brincar com ela, olhar no olho. Nessa fase de 2 anos, a criança começa a desenvolver a criatividade, né? Criatividade assim, por brincar de faz de conta, brincar de esconder, desde bebezinho você já esconde o rosto, mas depois, aproximando 2 anos, vamos brincar de esconder, vamos brincar de faz de conta, você é uma princesa, eu sou isso, aquilo. Isso ajuda a estimular o pensamento da criança, que com 2 anos ele já começa a aflorar, tá bom?
estimular que ela brinque com outras crianças, não necessariamente colocar na escolinha, né, se for o caso também, mas estimular, levar em parques, se você não tem outro filho, levar em parques, levar em praças, em festinha de aniversário, essa convivência com outra criança, isso ajuda muito no desenvolvimento de outra criança da mesma idade, que é importante também, ajuda muito no desenvolvimento, e muitas vezes a gente fala, doutor, ele não sabe falar as partes do corpo. Eu falo, você ensinou para ele a falar? Não, nunca ensinei. A criança não vai aprender sozinha, né? Da mesma forma, a criança vendo outras crianças a correr, vendo outras crianças a andar, vendo outras crianças falar, isso estimula na fala. Então, participar, levar em clubes, levar em locais onde tenha mais crianças para brincar. E sempre atento, qualquer sinal de atraso, mesmo que seja pequeno, não fique achando que isso vai passar com o tempo. Isso é dele, com o tempo vai evoluir. O tio falou com 3 anos, o avô falou com 5. Tem sempre essas histórias que a gente fica muito preocupado, porque isso deixa a família às vezes tranquila, né? A gente nunca quer falar para a família que seu filho tem um problema, a gente não quer falar isso. Mas muitas vezes é importante a família ter consciência de que aquilo não está comum para aquela idade, aquilo já era para ter evoluído e a criança não está evoluindo. Então é melhor levar num profissional, levar num neuropediatra, ou no caso, se tiver com um atraso somente da fala e não tiver em outras áreas, levar na fono, se tiver com um atraso na coordenação motora, levar no fisioterapeuta, ou no fonoaudiólogo, ou no terapeuta ocupacional e no fisioterapeuta. Então, dependendo daquilo que está com atraso, a gente precisa agir no tempo certo. E quanto mais precoce, e os primeiros 2 anos de vida, principalmente, os primeiros 3 anos, né? Mas principalmente nos primeiros 2 anos, o cérebro está igual uma esponja. Toda a informação ela é absorvida rapidamente. Então, uma criança com atraso na fala, quanto mais rápido a gente agir, uma criança com atraso no andar, no sentar, no engatinhar, quanto mais rápido a gente agir, maiores são as chances das coisas evoluírem bem e da criança evoluir para a normalidade, tá bom? Tem algumas crianças que mesmo a gente fazendo tudo, estimulando e fazendo tudo que tem que ser feito, às vezes não evoluem e aí precisa de um profissional especializado para ajudar a família, não só a fazer um diagnóstico do problema, mas também para tentar estimular para que as coisas minimizem ou normalizem, tá bom? Se você achou que esse vídeo fez sentido, compartilhe, marque alguém nos comentários para que a pessoa também possa ver, tá bom? E pode dar sugestões de novos temas aí, que é um prazer para mim falar para vocês. Tudo de bom, fiquem com Deus.